Gravando, vamos começar a aula sobre força resultante. Essa aula está na página 121 do caderno 3. Na verdade, essa teoria, pessoal, ela corresponde à teoria das aulas 64, 65 e 66, ok? Então, hoje eu vou explicar a teoria para vocês. E vamos fazer os exercícios da aula 64 apenas, tá? E essa musiquinha que estava tocando é essa daqui, ó. Sensacional, hein? Então vamos lá, gente. Componentes da força resultante. Então vamos lembrar uma coisinha que nós já vimos. Você está com o seu carro numa trajetória, ó, circular, tá? Ou pode estar fazendo uma curva numa estrada, ou pode estar passando numa lombada, tá? Tanto faz. Eu coloquei aqui o sentido horário, tá vendo a minha seta, ó? Isso aqui é sentido horário, ó, a favor dos ponteiros do relógio. É um exemplo. Poderia ter feito o contrário, isso aqui é só um exemplo. Aí lembra que eu falava para vocês, pessoal, represente a velocidade do meu carro aqui exatamente neste ponto. Como é que você representa a velocidade? Você traça uma reta tangente ao ponto. O que é uma reta tangente na matemática, gente? É aquela reta que passa exclusivamente por aquele ponto. Ela só toca aquele ponto, ok? E o sentido da velocidade é o sentido do movimento. Então, ó, se eu estou fazendo isso no sentido horário, como é que eu represento a velocidade? Ó, do ponto para a direita. Então, essa é a representação do vetor velocidade do meu carro quando eu passo, por exemplo, numa lombada, que é o topo da lombada, ó, tá? Ou é uma curva na estrada e assim por diante, ok? Agora, olha aqui, vamos lembrar de uma coisa. Se o movimento for acelerado, a força tangencial tem mesmo sentido de V. Se for retardado, sentido contrário. Igualzinho vocês fizeram para aceleração tangencial, tá? E se o movimento for uniforme, não tem aceleração. O móvel caminha com essa velocidade aqui, ó, de módulo constante, então não tem força tangencial. Força tangencial, olha, o nome diz, força tangencial, tangente ao movimento. É aquela força que, se você fizer uma curva pisando no acelerador, ela vai te puxar para fora. Você vai querer sair pela tangente. A grosso modo é isso. Então, ó, vamos lembrar de uma coisa. Segundo a lei de Newton, força é o produto da massa pela aceleração. Se você multiplicar a massa pela aceleração tangencial, você tem a força tangencial. Lembra que essa aceleração aqui, tangencial, é aquela que vocês já conhecem, ΔV sobre ΔT, ou é aquela aceleração do vovô ateu, da fórmula do sorvetão, do Torricelli. Ela só vai existir quando você fizer uma curva pisando no acelerador do carro ou pisando no freio, tá? Pisei no acelerador, ó, o movimento acelerado, a força tangencial tem o mesmo sentido de V. Se o V está para a direita, olha aqui, gente, a força tangencial também está para a direita. Se você está fazendo a curva pisando no freio do carro, ela te puxa, grosso modo, para trás. Ela segura o seu carro, tá? Então, ela tem o sentido contrário da velocidade. Velocidade para a direita, força tangencial para a esquerda. E se você faz a curva nem acelerando e nem pisando no freio, com um módulo de velocidade constante, tá? Então, você entrou aqui na curva, ó, velocidade 40. Então, ó, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. O movimento é circular e uniforme, então não tem a força tangencial, você não desenha, ok? Vamos lembrar o que é aceleração centrípeta. É aquela que te puxa para o centro da trajetória. Então, quando você multiplica a massa do seu carro pela aceleração centrípeta, você tem a força centrípeta. Ó, força, produto da massa pela aceleração. O que é aceleração centrípeta?
velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Portanto, você calcula a força centrípeta como massa, velocidade do carro ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Pessoal, não dá para ir para nenhum vestibular sem saber a fórmula da força centrípeta. Qualquer vestibular sempre coloca exercício com força centrípeta, tá? Então, ela te puxa para o centro da trajetória. Esse era o acelerado da página anterior, né? Te puxa para o centro da trajetória. Então, você está fazendo a curva aqui, metendo o pé no acelerador. A velocidade do seu carro vai aumentando, 40, 50, 60, 70, 80. Como é que você representa a velocidade do carro nesse ponto? Tangente e no sentido do movimento, para a direita, vetorzinho vermelho, tá? Como é que você representa a força tangencial que atua no carro? Aquela que te puxa para fora da trajetória, porque você está acelerando o carro no mesmo sentido da velocidade. Mas tem uma força que te puxa para o centro da trajetória, que é a força centrípeta. Tá aqui, Você somando esses dois vetores verdes, paralela, paralela, você tem a força resultante que atua no seu carro, que é esse vetor azul. Então, na verdade, quando você está fazendo a curva, nesse ponto aqui, a força resultante, te puxa para essa direção e para esse sentido. Essa é a força resultante. Cuidado com uma coisa, gente. A força resultante, é a soma vetorial, olha aqui, vetor. É a soma vetorial da tangencial com a centrípeta. Mas, olha na figura, quando dois vetores formam 90 graus, que é o caso aqui da tangencial com a centrípeta, tá vendo esses dois vetores em verde? Formam 90 graus. Todo vetor que forma 90 graus, como é que você calcula? Teorema de Pitágoras. Jamais vocês vão poder fazer, vamos supor que a tangencial vale, sei lá, 2, a centrípeta vale 3. Jamais vocês vão poder fazer, nesse caso, 2 mais 3 igual a 5. Por quê? Porque aqui é soma de dois vetores. Quando os vetores formam 90 graus, você aplica o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. É a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Ok? É isso que nós vamos trabalhar hoje. Certinho? Aqui tem um outro exemplo, Representar no ponto A os vetores. Eu quero todos os vetores. O velocidade, a força tangencial Ft, a força centrípeta Fcp e a força resultante. Vamos supor que o movimento seja acelerado e no sentido horário. Então, eu estou fazendo uma curva, Esse vermelho é a trajetória. É uma curva que eu estou fazendo lá na Via Anchieta. Quando eu passo por esse ponto A, o motorista está pisando no acelerador. É um movimento acelerado e ele está fazendo isso no sentido horário. Então, está indo para lá, sentido horário. Então, como é que eu represento nesse ponto a velocidade? Tangente. Está vendo essa reta laranja? É a reta tangente ao ponto A, tá? Então, como eu estou indo no sentido horário, o vetor azul representa a velocidade. Como aqui o exemplo, o movimento é acelerado, velocidade e força tangencial têm mesma direção e mesmo sentido. Então, eu representei a força tangencial por este vetor verde, tá? Eu fiz menor que a velocidade, poderia ter feito maior do mesmo tamanho, isso não importa. A força centrípeta, centrípeta para o centro, nos puxa para o centro da trajetória, tá? E eu fazendo a soma da força tangencial com a centrípeta, eu tenho a força total ou força resultante que atua no meu carro, ok? Então, esse é um outro exemplo numa outra curva. Sempre o problema vai te dizer se o movimento é acelerado
retardado ou uniforme e vai te dar o sentido se é horário ou anti-horário. Senão a gente não consegue fazer, ok? Então, os exercícios, enquanto isso eu vou falando do movimento circular e uniforme, exercícios estão na página 125. Pessoal, se o movimento for uniforme, eu não tenho a força tangencial. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Essa força tangencial aqui, não existe. Então, a força resultante no carro é a própria centrípeta, tá? A força tangencial só vai existir quando você pisa no acelerador ou pisa no freio do carro. Se você mantém o módulo da velocidade constante, não tem força tangencial. Então, olha aqui, a resultante, F, aqui seria FR, a resultante é a própria centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Então, eu escrevi aqui, sendo um movimento uniforme, não tem aceleração, a aceleração é igual a zero. Então, a tangencial é zero, tá? A centrípeta não é zero, é claro. Se é uma curva, sempre que tem curva, a força centrípeta existe, então a força total resultante que atua no carro é a própria centrípeta. Como é que eu calculo a centrípeta? Massa do carro, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, ok? Exercícios propostos, página 125. Número 1. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações, o primeiro integralmente controlado pelo governo brasileiro, foi lançado em 4 de maio deste ano, da base espacial Kourou, na Guiana Francesa. O satélite é geoestacionário, isto é, ele gira na mesma velocidade angular da Terra e, portanto, fica permanentemente estacionado sobre um determinado ponto do planeta. Para que um satélite seja geoestacionário, ele precisa ser colocado em órbita a cerca de 36 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Isso é necessário porque nessa posição a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite Gente, expliquei aqui para vocês, a força gravitacional aplicada pela Terra no satélite é a própria força centrípeta. Ela puxa o satélite para o centro da trajetória. O satélite geoestacionário, gente, ele é assim, Vamos supor que eu lance aqui em cima da minha cabeça. Um satélite geoestacionário, eu olho agora, às 7 da manhã, ele está lá em cima na minha cabeça, tá? Ele vai girando junto com o movimento da Terra, certo? Então, se eu olhar para o satélite ao meio-dia, às 3 da tarde, à meia-noite, às 3 da manhã, ele está sempre lá em cima da minha cabeça. Por isso que ele se chama geoestacionário, porque parece que ele está estacionado em cima da minha cabeça, mas na verdade, ele vai girando junto com o movimento de rotação da Terra, tá? A força que a Terra exerce nesse satélite é a própria força centrípeta, tá? Tudo que puxa para o centro da trajetória, guarde isso na cabeça, gente. Essa frase que eu vou dizer para vocês agora é muito importante. Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta, tá? Então, isso está na alternativa E. Então, repetindo a pergunta, isso é necessário porque nessa posição a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite é igual à resultante centrípeta necessária para manter o satélite com a mesma velocidade angular da Terra. Alternativa E. Número 2. A espiral logarítmica é uma curva plana com a propriedade de que todas as retas pertencentes ao seu plano e que passam por um certo ponto fixo interceptam esta curva, fazendo com ela o mesmo ângulo. Ela ocorre com muita frequência na natureza,
como, por exemplo, nos braços de ciclones tropicais, nos braços de galáxias espirais, como a própria Via Láctea, em conchas de moluscos, mas uma de suas ocorrências mais interessantes é na biologia. Falcões peregrinos, ao se aproximarem de suas presas, não seguem o caminho mais curto, que é a linha reta, mas sim uma espiral logarítmica que está no plano horizontal. Note que sua velocidade é sempre o mesmo ângulo θ com a reta que liga o falcão ao ponto P, posição da presa. Então, vocês têm essa figura, ó, o falcão vai pegar a presa, em vez de ele vir daqui até aqui em linha reta, ele faz essa espiral logarítmica, ó, ele faz isso e isso, ok? Supondo que a velocidade do falcão VF seja constante no trecho de sua trajetória indicado na figura, assinale a afirmativa correta referente a esse trecho. Letra A. Como o módulo da velocidade do falcão é constante, também sua aceleração tem módulo constante. Ó, expliquei todas as alternativas para vocês. Falsa por quê, pessoal? Como ele faz curva, ó, ele tem obrigatoriamente aceleração centrípeta. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa velocidade aqui, ó, pode ser constante, mas se vocês olharem na figura, o raio dessa curva e o raio desta curva são diferentes. Se o raio varia, a aceleração também varia. Por isso que a letra A está errada. A aceleração não é constante. Letra B. O vetor aceleração do falcão aponta para o ponto P. Ó, errado, vocês estão vendo que o vetor velocidade, ó, é sempre aqui, ó, tangente à reta e não na direção do ponto P. Então, a letra B, ó, falsa também. O vetor aceleração é sempre perpendicular ao vetor velocidade em cada ponto da trajetória, tá? Letra C. A força resultante sobre o falcão é nula, pois sua velocidade é nula. Claro que está errado, gente. Se ele faz curva, ele tem a força centrípeta, então jamais a força dele será nula. A força dele resultante é a própria centrípeta, que eu calculo como mv² dividido pelo raio. Letra D. A força resultante sobre o falcão é vertical para cima, anulando o peso. Errado, gente. A força resultante é a própria centrípeta, ó, é aquela apontada para o centro da trajetória. Então, a letra D também está errada. Então, a alternativa correta, alternativa E. O módulo da aceleração do falcão aumenta, pois, embora o módulo da velocidade seja constante, o raio da curva diminui. Gente, olha aqui, o que é aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ele disse que a velocidade do falcão é constante, só que vocês estão vendo que a aceleração é inversamente proporcional ao raio. O que é isso? Quando o raio diminui, a aceleração aumenta. Então, ó, quanto menor o denominador, maior a velocidade. Desculpem, maior a aceleração. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, como ele diminuiu o raio da trajetória nessa curva aqui, ele diminui o raio, a sua aceleração aumenta. Então, a alternativa correta, alternativa E, ok? Número 3. Newton unificou as ideias de Galileu e Kepler ao identificar a órbita da Lua como sendo equivalente ao movimento de um projétil. O raciocínio de Newton foi o seguinte: imagine um canhão no topo de uma montanha muito alta, como mostrado na figura. A trajetória de um projétil disparado pelo canhão dependerá de sua velocidade inicial. Na ausência da gravidade ou resistência do ar,
o movimento do projétil seria uma linha reta com velocidade constante, conforme determinado pelo princípio da inércia, mas a gravidade deflete a trajetória do projétil, fazendo cair com aceleração vertical. Se a velocidade inicial for pequena, o projétil cairá perto da base da montanha, trajetória A. De acordo com essas ideias, poderíamos imaginar que se aumentássemos a potência do canhão, no final o projétil teria uma velocidade horizontal suficiente para simplesmente continuar caindo, embora esteja sendo atraído continuamente para baixo pela força gravitacional, ele nunca vai bater no chão. Ou seja, o projétil entrou em órbita, trajetória C, virando um satélite da Terra. Gente, se nós formos numa montanha, tá? E do alto da montanha jogar uma pedra, ela vai fazer isso aqui, ó. Puf, trajetória A. Ela cai perto da base da montanha. Mas se a gente tiver um canhão potente, que dispare isso com uma determinada velocidade, que eu já vou colocar o valor na próxima página, esta pedra pode conseguir orbitar aqui, ó, em torno da Terra, tá? Essa velocidade não é claro, nenhum humano consegue fazer isso. Eu preciso de um canhão para disparar isso e tem que ter uma determinada potência. Então, a letra A desse problema diz, ó, a órbita da Lua em torno da Terra é uma parábola. Gente, isso aqui nós vamos ver no final do ano nas leis de Kepler. É claro que não é uma parábola. A órbita da Lua em torno da Terra é uma elipse, assim como a órbita de todos os planetas em torno do Sol é uma elipse, tá? Letra B. A trajetória do projétil disparado depende da potência do canhão. Claro que sim, quanto maior a potência do canhão, dependendo da velocidade, a trajetória será diferente uma da outra. Então, ó, eu expliquei aqui para vocês. Para velocidades menores que 8 km por segundo, desprezando a resistência do ar, a trajetória é uma parábola. Então, é isso aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Se você disparar aqui, ó, jogar uma pedra com velocidade menor que 8 km por segundo, ela faz isso, ó. Puf, trajetória A, ou puf, trajetória B. É uma parábola, tá? Para velocidades de 8 km por segundo para cima, isso aqui na astronáutica já é chamado de velocidade cósmica primeiro. Ela consegue orbitar em torno da Terra, já se torna uma órbita circular. Se ela for entre 8 até 11,2, já é chamada de velocidade cósmica segunda. A trajetória passa a ser uma elipse, tá? Isso aqui eu coloquei para vocês só por curiosidade. É claro que não precisava ter explicado isso, porque é um exercício de alternativas, tá? Vamos ver por que as outras são falsas. O projétil disparado pelo canhão sempre cairá na superfície da Terra. Claro que não, ó, aqui já expliquei. Dependendo da velocidade, ele pode cair na Terra, a trajetória pode ser circular e até elíptica, tá? Então a letra C já está explicada na B. Letra D. Se um satélite estiver em órbita circular, será mantido por inércia. Errado, gente. Só tem dois movimentos mantidos por inércia: repouso e movimento retilíneo e uniforme. Trajetória circular, é claro, não é retilíneo, né? Aqui tem a força gravitacional que faz o papel da centrípeta. Letra E. A órbita de um satélite artificial da Terra é sempre circular. Errado, sempre a trajetória da órbita de um satélite qualquer em torno da Terra, ela pode ser ou circular ou elíptica. Está explicado aqui no item A, depende da velocidade de lançamento, ok? Então, esse exercício foi o número 3, alternativa correta, alternativa B de bola, ok?
Número 4. A figura mostra uma esfera de massa 2,7 10 a terceira gramas, que descreve uma trajetória circular de raio 30 centímetros sobre uma superfície horizontal e sem atrito. A esfera está presa a uma mola de massa desprezível e de constante elástica 12,5 π ao quadrado Newton por metro, que tem a outra extremidade presa no ponto C, centro da trajetória de massa M. Considerando que a esfera gira a 50 rotações por minuto, a distensão da mola só vou colocar um pouquinho na página seguinte para explicar a figura e eu já volto. Gente, a figura é essa, tá? Então, eu tenho aqui um objeto de massa M girando nessa circunferência. O centro está preso a uma mola, então eu quero saber quanto que essa mola distende. Gente, esse é o típico exercício de vestibular. Ele está unindo essa matéria, que é força centrípeta, com força elástica, que nós já vimos lá atrás, lei de Hooke, tá? Olha, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Vocês estão vendo que eu dei bem um colorido no exercício para chamar a atenção de vocês em vários pontos. Então, vamos lá, começando. A esferinha tem massa 2,7 10 a terceira gramas. Gente, grama não é Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades para a massa é quilograma, tá? Então, 2,7 10 a terceira é 1.000. 1.000 vezes 2,7 dá 2.700 gramas. Se eu dividir por 1.000, eu passo para quilogramas. Então, eu já deixei a massa da esferinha pronta no Sistema Internacional, 2,7 quilogramas, tá? O raio daquela circunferência vale 30 centímetros, também está errado. Eu tenho que passar para metros. 30 dividido por 100, 0,3 metros. Pronto, o raio também está pronto. A constante elástica daquela mola, 12,5 π ao quadrado, Newton por metro. Newton é a unidade de força no Sistema Internacional, está correto. Metro é a unidade de força de comprimento no Sistema Internacional, correto, tá? A esfera está girando naquela circunferência com 50 RPM. O que é RPM, pessoal? Rotações por minuto. Lembra que eu falei bastante isso para vocês? Rotações por minuto, ciclo por minuto, volta por minuto, vezes por minuto, pedalada por minuto, por segundo, por hora. Isto é frequência, tá? Então, a frequência, 50 rotações por minuto. RPM, rotação por minuto, pode escrever assim, RPM ou Rot/minuto, é a mesma coisa. Minuto não é Sistema Internacional, tenho que passar para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, então 50 rotações por 60 segundos. Como não dá inteira essa conta, eu deixei em forma de fração, tá? Então, eu dividi em cima e embaixo por 10, ficou 5 sobre 6. Pessoal, rotações por segundo, ciclo por segundo, volta por segundo, pedalada por segundo, qualquer coisa por segundo é o famoso hertz. Então, a frequência 5/6 de hertz. O que eu já fiz, pessoal? Como eu tenho a frequência e ele deu, olha aqui em cima, o raio, eu já calculei a velocidade com que a bolinha está girando na circunferência. Então, vamos lembrar lá atrás da aula de movimento circular e uniforme. O que é velocidade? 2π, raio da trajetória, vezes frequência. Então, o π aqui ele não pediu
para botar 3, hein? Deixa π mesmo. Então, 2π, o raio tá aqui, ó, 0,3, e a frequência 5/6. 2 vezes 0,3 vezes 5 dividido por 6 dá meio π metro por segundo. Então, eu já tenho a velocidade da bolinha, beleza? Muito bem. Ó, fiz um colorido aqui na frente, arrumei todas as unidades e já deixei a frequência pronta. Como eu já tinha a frequência e o raio, já calculei a velocidade da bolinha, tá? Gente, vamos lembrar de força elástica, lei de Hooke. O que é força elástica? É a constante elástica da mola vezes a deformação da mola, o quanto a mola foi esticada. Esse X, ó, é o quanto a mola foi esticada, que é o que o problema pede para a gente. O K foi dado na página anterior, 12,5 π ao quadrado, ó. Deixa assim mesmo, vezes x. Então, a força elástica fica assim mesmo, tá? Só que essa força elástica, olha na figura, gente. A força elástica que atua na mola, ela aponta para o centro da trajetória. O que eu falei para vocês? Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Portanto, neste problema, a força centrípeta é a própria força elástica. Então, vamos calcular a força centrípeta? O que é força centrípeta? Massa da bolinha, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tenho a massa da bolinha? Tenho. Olha aqui na página anterior, ó. A massa da bolinha, 2,7 quilogramas, tá vendo, ó? Então, a massa da bolinha tá aqui, 2,7. Tenho a velocidade da bolinha? Sim, acabei de calcular na página anterior. Deu meio π, certo? Coloquei entre parênteses porque a velocidade vai ao quadrado. Tem o raio? Sim, também está na página anterior. Não vou ficar indo e voltando, porque senão a tela começa a congelar aí para vocês, fica ruim, tá? Gente, o que eu fiz aqui, ó? 2,7, eu dividi aqui, ó. 2,7 dividido por 0,3, ó, dá exatamente 9. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Π ao quadrado, π ao quadrado. 9 vezes 0,25 dá 2,25 π ao quadrado. Vocês estão vendo que eu calculei separado a força elástica e a força centrípeta. Voltando aqui, repetindo que isso é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante, ó. A força elástica, tá? E a força faz o papel da própria força centrípeta, porque aponta para o centro. Então, o que eu fiz? Força elástica e força centrípeta, eu igualei as duas. Força elástica, ó, 12,5 π ao quadrado, x. Força centrípeta, 2,25 π ao quadrado. Π ao quadrado desse lado, π ao quadrado desse lado, cortou. 12,5x igual a 2,25. 2,25 dividido por 12,5 dá 0,18 metros. Como a resposta aqui está no gabarito pede em milímetros, 1 metro tem 1.000 milímetros, multipliquei por 1.000, 180 milímetros, alternativa D de dado, ok? Então, esse exercício, gente, ele é um pouquinho mais complicado, né? Na verdade, ele é mais trabalhoso, tá? Beleza?